O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente promoveu uma audiência pública aqui na Câmara Municipal para debater políticas para os menores de idade em situação de rua. Na audiência pública para discutir políticas voltadas a crianças e adolescentes em situação de rua, integrantes de diversas instituições de amparo e assistência, que formam um grupo de trabalho, contribuíram com sugestões para retirar menores da situação de vulnerabilidade social, que os expõe a problemas como drogas, trabalho infantil, exploração e criminalidade. O objetivo entre Comas, Conselho Municipal de Assistência Social e CMDCA é fazer uma política permanente para que, independente da gestão que venha, dos focos ou enfoques que a gestão governamental possa dar, a população em situação de rua não sofra, não tenha solução de continuidade no tratamento, no acolhimento, tanto da população em situação de rua como da criança e do adolescente em situação de rua e na rua. Apesar de terem algum tipo de proteção social, de equipes que fazem um trabalho com essas crianças, mas elas não têm, por exemplo, onde ficar, onde passar a noite, um acolhimento noturno ou algum outro programa, algum outro serviço em que elas possam conviver entre elas, exercer algumas atividades para resgate de vínculos familiares, por exemplo. E tem um outro ponto também que é bastante sensível, que é a própria violência que elas se tornam suscetíveis num momento, a partir de um contexto em que elas vivem em situação de rua e, portanto, estão expostas a violências institucionais, a violências por parte de outras crianças, por parte de adultos. O mais importante de tudo isso é que os jovens e os adolescentes também sejam protagonistas dessa discussão para que a gente avance, porque é uma pauta que não dá para ficar sem recurso. É uma pauta que ela precisa ter mais olhar e mais recurso para que a gente tenha uma cidade de fato para todos. A dificuldade para a eficácia do trabalho em prol de crianças e adolescentes de rua começa pela identificação delas. O nosso desafio hoje é, junto com o CMDCA, implementar o observatório. Porque aí sim o observatório ele pode fornecer o diagnóstico um pouco mais preciso, através dos seus técnicos, através da sua metodologia, para identificar quem são essas crianças e esses adolescentes que estão em situação de rua. Nós já pegamos casos em que 6 crianças que eram abordadas aqui eram dadas como desaparecidas nas suas cidades de origem. E essas bases de dados não se trocavam, né? E o trabalho permanente na rua, para identificar as crianças, as razões pelas quais elas estão na rua, para a gente poder chegar nos seus responsáveis e adotar as medidas, né?